Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta sexta-feira. A sessão de esclarecimento sobre a instalação de uma unidade de tratamento de biorresíduos no Parque Industrial de Parada Baltar foi adiada para o próximo dia 5. O espaço físico não foi suficiente para acolher tanta gente que se deslocou ao Salão Nobre da Junta de Freguesia em protesto contra a instalação desta unidade. O Paulo Lopes esteve no local. A comunidade baltarense está revoltada porque não está esclarecida sobre a implantação da manutenção da fábrica dos resíduos orgânicos. E acho que em justa causa, porque eu, enquanto for autarca, também não vou consentir que seja executada a fábrica dos resíduos sólidos aqui em Baltar. Porque Baltar, antigamente, as pessoas vinham para Baltar apanhar os ares puros de Baltar. Não é agora com uma fábrica de resíduos sólidos, com biogás, que vai fazer a alteração da minha comunidade. Eu estou do lado deles e estarei sempre do lado deles. Aqui há alguma população veio em massa porque estão contra o aterro em Baltar, não querem lixo, não querem nada. Como podem estar a ver, em Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta e o Presidente da Assembleia de Freguesia receberam o pedido de vários elementos que estavam no público da Assembleia para realizar esta sessão de esclarecimento, uma vez que eles próprios não conseguiam dar resposta às questões que lhes estavam a ser colocadas e então, nesse sentido, foi-lhes solicitado que criassem uma espécie de sessão onde conseguíssemos, todos nós, a população de Baltar, ser esclarecida sobre este assunto. Agora, esta reunião não é possível, mas fica combinado já e faço o apelo a todos os baltarenses novamente que contem comigo, que eu nunca irei virar a cara. Posso deixar de ser autarca, mas eu posso encontrar o meu partido, não tem problema. Primeiro estão os baltarenses, depois estão os partidos. o Sr. Presidente estava pronto para esclarecer. Claramente. E aqui o que aconteceu foi simplesmente porque não havia espaço. Não foram reunidas as condições, para a execução do esclarecimento público do Presidente Dr. Alexandre Almeida. Pronto, está agendado para a próxima segunda-feira, às 21h30 na Escola EB 2 e 3, com uma projeção de slides, e vamos ver o que é que o Sr. Presidente diz. Sessão de esclarecimento adiada para o próximo dia 5 e a Ambi Sousa já veio garantir que esta unidade será dotada da mais recente tecnologia de ponta. A instalação da Unidade Industrial de Tratamento de Biorresíduos em Parada Baltar continua a ser contestada pela população local. Para o próximo dia 5 está marcada a nova sessão de esclarecimento sobre esta unidade. A candidatura para a sua construção já foi apresentada pela Ambi Sousa. Entretanto, está a decorrer o concurso para a concessão e execução do projeto, conforme avançou Antonino de Sousa, Presidente do Conselho de Administração desta instituição. A Unidade de Valorização Orgânica está neste momento em concurso. É um concurso para concessão e depois execução do projeto. Ou seja, aquilo que a Ambi Sousa colocou a concurso é um procedimento de cerca de 17 milhões e meio de euros, mais coisa menos coisa, que prevê que a entidade que ganhar esse concurso tenha que elaborar o projeto de execução da unidade e depois executar a unidade. Está, neste momento, a concurso. E está também, neste momento, submetida a candidatura no POCUR para a financiar. Portanto, o ponto de situação, neste momento, é exatamente este. Antonino de Sousa confirmou que o Presidente da Câmara Municipal de Paredes solicitou a realização de um estudo de impacto ambiental, sublinhando que será dada a celeridade máxima a este assunto, que terá o envolvimento da Associação Portuguesa do Ambiente e da CCDR Norte. O Presidente do Conselho de Administração, da Ambi Sousa, garante que esta unidade será dotada da mais recente tecnologia de ponta. O Presidente da Câmara de Paredes solicitou à Ambi Sousa que promovesse a execução de um estudo ambiental e posso assegurar-vos que já dei indicações para que tal aconteça com a celeridade máxima. Mas dei indicações para que tal aconteça com o envolvimento da APA e da CCDRN.
porque nós queremos que este processo seja o mais transparente possível. Esta unidade é das mais modernas, é o que mais moderno existe neste momento no país. Não tem qualquer tipo de comparação com aterros sanitários ou com qualquer outro modelo de tratamento de resíduos. Pedir um estudo de impacto ambiental para esta unidade, do ponto de vista objetivo e substancial, nem faz grande sentido, porque não se faz um estudo de impacto ambiental de uma unidade industrial. Mas, como nós compreendemos o anseio de algumas populações, e também lamentamos, não posso deixar de o dizer, algum aproveitamento político de uma situação que é uma situação de Estado. E, portanto, não devia ser feito aproveitamento político de uma situação que é de Estado. Mas, compreendendo tudo isso, solicitamos, portanto, à CCDRN e à Agência Portuguesa do Ambiente para que acompanhe esse estudo de impacto ambiental, para que todas as dúvidas fiquem dissipadas. Não há qualquer risco relativamente a esta unidade. Eu diria até, pelas informações que temos, pelas informações técnicas que temos, pelo apoio que nos tem sido dado por estas entidades que eu referi, que haverá naquela zona industrial, porventura, unidades industriais que causam mais impacto ambiental e mais dano ao ambiente do que Antonino Sousa, presidente do Conselho de Administração da Ambisousa, sobre a instalação de uma unidade industrial de tratamento de biorresíduos em Parada Baltar, que tem sido alvo de contestação pela população local. Representando um investimento superior a 17 milhões de euros, prevê-se que esta unidade industrial possa estar em funcionamento já no verão do próximo ano. E em Penafiel, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com vagas para mais 23 novos médicos especialistas, o objetivo é reforçar a capacidade assistencial à região. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que integra o Hospital Padre Américo em Penafiel e o Hospital São Gonçalo em Amarante, recebeu autorização para a abertura de 23 novas vagas. A autorização surge na sequência do concurso aberto esta quinta-feira para a colocação de novos médicos especialistas. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa destaca que Oncologia Médica e Hematologia Clínica são especialidades novas no Centro Hospitalar. O Centro Hospitalar avança com a abertura destas vagas, vai reforçar a capacidade assistencial a esta vasta região com a compreensão e colaboração da tutela para o efeito. Em Aroca, a Câmara adverte para o uso de informação falsa sobre o número de casos Covid-19 no concelho. A autarquia já desencadeou os procedimentos legais para responsabilizar o autor. A Câmara de Aroca adverte na sua página oficial online para o facto de estar a circular nas redes sociais uma imagem falsa relativa aos números de novos casos ativos de Covid-19 em Aroca. A autarquia destaca que está a ser utilizada uma imagem do site Covid-19 gerido pela Câmara Municipal de Aroca que foi manipulada e que não é verídica. Por se tratar de informação falsa e pelo impacto negativo que a sua veiculação poderá ter na comunidade, lê-se na mensagem que a Câmara Municipal partilhou, advertindo que desencadeou os procedimentos legais para responsabilizar o autor, tendo já apresentado queixas junto das entidades competentes. Entretanto, a autarquia confirma um aumento do número de casos Covid-19. Na sua origem estará um surto numa instituição e que teve ramificação na rede escolar. A Câmara de Aroca confirma que se verifica um aumento no número de casos confirmados de Covid-19 no concelho, decorrente do surto numa instituição de Aroca, com ramificação na rede escolar. A autarquia destaca na sua página oficial online que já foram tomadas todas as medidas necessárias à contenção deste surto, salientando que está a acompanhar a situação e dar todo o apoio necessário em estreita articulação com os serviços de saúde e com os demais agentes da Proteção Civil locais e nacionais. O município adverte que os municípios para a necessidade de cumprirem com as regras definidas pelas autoridades de saúde. E o apoio extraordinário à retoma progressiva de empresas em situação de crise foi prorrogado através de decreto-lei aprovado ontem em Conselho de Ministros.
O Governo aprovou esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, o decreto-lei que prorroga as atuais condições do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade em empresas em situação de crise empresarial. Assim, as empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75% podem reduzir o período normal de trabalho até 100% durante os meses de julho e agosto. Esta redução do PNT está disponível para, no máximo, 75% dos trabalhadores ao serviço do empregador. Nas empresas dos setores de bares, discotecas, parques recreativos e fornecimento ou montagem de eventos, redução de 100% do período normal de trabalho pode abranger todos os trabalhadores, refere o comunicado do Conselho de Ministros. O Governo aprovou ainda a continuidade até 31 de agosto do apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente para os profissionais cujas atividades se encontrem enquadradas nos setores de turismo, cultura e eventos e espetáculos que foram especialmente afetados pelo impacto da pandemia até 31 de agosto. Empresas e situações em que exista uma quebra de faturação igual ou superior a 75%, as empresas possam reduzir o período normal de trabalho até 100%, também agora nos meses de julho e de agosto. O objetivo é, assim, também ajudar as empresas a manter os postos de trabalho, tem sido, aliás, uma preocupação permanente desde o início da pandemia. Também esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo estabeleceu novas medidas para municípios de risco elevado e muito elevado. O Governo estabeleceu esta quinta-feira novas medidas para os concelhos de risco elevado e muito elevado. No âmbito do Conselho de Ministros foi aprovada uma resolução que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade. O Governo, tendo por base os dados relativos à incidência por concelho à data de 30 de junho, foram introduzidas novas alterações no que respeita aos municípios abrangidos por cada uma das fases de desconfinamento. Queria agora referir-me aos concelhos de risco elevado, os concelhos com 2 vezes 120. Estes concelhos são hoje 26 e na semana passada eram 14. É uma evolução muito significativa destes concelhos que têm restrições à sua atividade. São Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odmira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardual, Setúbal, Silves e Sines. E também, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. Nestes concelhos, e relembrando, o teletrabalho permanece obrigatório sempre que as funções o permitam, os espetáculos culturais têm os mesmos horários da restauração, o comércio a retalho funciona até às 21 horas, os restaurantes, cafés e pastelarias funcionam até às 22h30 e no interior com um máximo de 6 pessoas por grupo e em esplanada com um máximo de 10 pessoas por grupo. E, como há pouco disse, inclui-se aqui uma limitação da circulação de via pública a partir das 23 horas, meia hora depois do encerramento das diferentes atividades que estão abertas nestes concelhos. E nesta sequência vamos fazer agora o ponto da situação relativamente à situação pandémica do nosso país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 7 vítimas mortais e mais 2.436 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.108 óbitos e 884.442 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia na região norte do país, 5 na zona de Lisboa, em Volta do Tejo, e finalmente um no Alentejo. O Governo marca eleições para dia 26 de setembro. 2 datas eram apontadas, 26 de setembro ou 10 de outubro, esta última da preferência do líder do PSD, Rui Rio. Do Conselho de Ministros saiu a data escolhida, as eleições autárquicas serão a 26 de setembro. O Governo fixou a data das eleições autárquicas para o dia 26 de setembro. O anúncio foi feito na sequência da realização do Conselho de Ministros em conferência de imprensa que decorreu na tarde de ontem, estabelecendo esta data para a realização das eleições gerais para os órgãos representativos das autarquias locais.
E com as autárquicas como pano de fundo, em Penafiel é tempo de balanços. A pandemia criou vicissitudes, entretanto ultrapassadas. Antonino de Sousa faz balanço positivo deste mandato. Antonino de Sousa, que se recandidata ao terceiro mandato pelo PSD, afirma que da pandemia surgiu a necessidade de se redesenhar o projeto delineado para este mandato. Ainda assim, o autarca manifesta o sentimento de dever cumprido. Nós cumprimos criando uma verdadeira reforma ao nível da mobilidade no nosso território, que vai permitir que os nossos concidadãos tenham condições de mobilidade com mais segurança e com maior facilidade, com as intervenções que fizemos e que estamos ainda a fazer. Promovemos uma maior coesão territorial, permitindo que todas as nossas freguesias do concelho, sejam as mais do sul ou mais do norte, todas tenham idênticas condições de acesso, por exemplo, à prática desportiva, aos equipamentos desportivos, aos parques de lazer. Promovemos também um maior acesso à cultura num concelho que é uma referência em termos culturais, mas que há muitos anos ansiava por um espaço capaz de acolher todo o tipo de espetáculos de arte. Vamos ter o nosso centro cultural, o nosso ponto C, oportunamente. No domínio da educação, em que tínhamos diferentes patamares de acesso à educação, com escolas de excelência e outras completamente degradadas. Esse esforço imenso que está a ser feito vai permitir, de facto, nivelar por cima todos os equipamentos na área da educação. Ao nível financeiro, em que nos comprometemos a disciplinar as finanças da Câmara e que, quando vemos o mandato chegar ao fim, temos as contas numa situação que nunca estiveram antes. Temos hoje as melhores contas de sempre, quer em termos de dívida global, de curto, médio e longo prazo, quer em termos de taxa de execução, quer em termos de prazo de pagamentos aos nossos fornecedores. Temos, de facto, uma situação de boa e recomendável saúde financeira, que foi também um dos nossos compromissos. E, portanto, nos mais diversos domínios, como eu referi, nós procuramos fazer esse trabalho. Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, que se recandidata ao terceiro mandato à frente dos destinos dos penafieleses. O balanço que fez deste mandato é o de concretização dos projetos planeados para aquele município. E o CDS-PP recomenda ao Governo medidas para a defesa da sustentabilidade do Rio Paiva e propõe, entre outras, a intensificação da fiscalização. O CDS-PP recomenda ao Governo que implemente medidas para a defesa da sustentabilidade do Rio Paiva e afluentes. O CDS-PP destaca que, através de um projeto de resolução, os deputados do CDS, Pedro Moraes Soares, João Pinho de Almeida, Telmo Correia, Ana Rita Bessa e Cecília Meireles, querem que o Governo adote medidas para a defesa da sustentabilidade do Rio Paiva e afluentes. O CDS-PP propõe a intensificação de ações de fiscalização e vigilância de descargas poluentes, a recolha regular de amostras, com vista ao controle de eventuais ultrapassagens de valores limites de emissão estabelecidos por lei e a disponibilização pública da informação relativa a essas recolhas e respectivas análises, assim como a implementação de medidas de prevenção e dissuasão de práticas ilícitas, através de campanhas de informação junto das populações abrangidas pelo trajeto do rio e afluentes de modo geral e empresas e instituições em particular. E o regime de apoio ao pagamento de rendas estende-se até o próximo dia 1 de outubro. Salvaguardar o direito à habitação é o objetivo. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que salvaguarda que os atuais beneficiários do regime de apoio ao pagamento de rendas podem aceder ao mesmo até dia 1 de outubro de 2021. O Governo destaca que o decreto-lei decorre da necessidade de manter um conjunto de medidas que visam, a curto prazo, salvaguardar o direito à habitação. Introduziram-se, assim, alterações a este regime excepcional e temporário que garantem que os beneficiários, entre o momento da apresentação do pedido de apoio e a decisão final por parte do IRU, não se encontrem sujeitos aos efeitos de demora ou incumprimento contratual. Disse no comunicado do Conselho de Ministros que esclarece que foi ainda prorrogada a proibição de suspensão do fornecimento dos serviços essenciais de água, energia elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas.
Foi igualmente aprovado o Decreto-Lei que salvaguarda que os atuais beneficiários do regime de apoio ao pagamento de rendas podem aceder ao mesmo até 1 de outubro de 2021 e foi também prorrogada a proibição de suspensão do fornecimento de serviços essenciais de água, energia elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas. Segue-se agora uma pequena pausa neste bloco informativo. Voltamos já. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Compromisso inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile do McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Bem-vindo à segunda parte deste jornal. A Câmara Municipal de Paredes atribuiu vales a famílias carenciadas para potenciar a esterilização de animais. O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, anunciou esta quinta-feira, no final da reunião de Câmara que decorreu nos espaços do Conselho, que a autarquia vai proceder à entrega de vales a agregados familiares carenciados, com o objetivo de proceder à esterilização e controlo de animais. O chefe do Executivo destacou que, para ter acesso ao vale, os municípios têm de preencher os requisitos e critérios definidos, tendo depois de recorrer a uma das clínicas protocoladas com a autarquia para proceder a essa esterilização. Um protocolo que nós já estávamos a preparar há algum tempo, que é para permitir a esterilização quer de cães, quer de gatos, no Concelho de Paredes, o que vai permitir, inclusive, portanto, também debelar algumas situações que temos aí com animais errantes. Como é que isso vai processar? Quem tiver animais que possam ser esterilizados e que não tenha uma situação económica para o fazer, obedeça aos critérios da ação social, será o município que entregará um vale, portanto, um vale para que possa dirigir-se a uma qualquer clínica que assina um protocolo connosco do Conselho e possa esterilizar os seus animais sem qualquer tipo de custo. Se for uma pessoa que até tem possibilidades económicas, mesmo assim nós queremos incentivar a que as pessoas o façam e mesmo assim há um apoio, há um incentivo, que aquilo poderá ficar por X, vai ficar X menos Y, por forma a incentivar a esterilização dos animais. O município de Alijó promove sons no verão durante este mês e agosto. A programação é ao ar livre. Durante os meses de julho e agosto, o município de Alijó vai promover sons no verão por todas as freguesias do concelho, com uma programação ao ar livre, descentralizada e responsável para todos os públicos. A autarquia destaca que ao todo serão 18 espetáculos de música e teatro de rua que voltam a dar vida a vários espaços públicos do concelho. A iniciativa cultural arranca com o concerto Contado à Guitarra com Ricardo Silva, já no próximo sábado, dia 3 de julho, às 18h30, na zona envolvente ao Plátano, em Alijó. Todos os espetáculos são gratuitos e terão uma dotação limitada de 100 lugares sentados. É obrigatório o levantamento do bilhete no local do evento para controle de entradas, de modo a assegurar o respeito pelos circuitos de segurança, esclarece o município. E antes do fecho deste jornal, segue-se o comentário semanal de Rui Brito, que já se encontra na companhia da jornalista Mariana Nogueira. Obrigada, Emília. É verdade, hoje é sexta-feira, temos já o habitual, que os nossos espectadores já estão habituados ao comentário semanal com o Dr. Rui Brito Fonseca, neste bloco informativo. Boa noite, doutor. Boa noite, como está, Mariana?
Tudo bem, obrigada. Doutor, hoje vamos dar continuidade ao tema que estávamos a falar na semana passada, que é o emprego antes e depois da pandemia, não é assim? Quando falamos em emprego, estamos a falar também no consequente desemprego, digamos assim. Exatamente, vou dar continuidade ao tema, até porque as notícias que vieram ao lume recentemente sobre a subida da taxa de desemprego para 7,2%, se não estou em erro, fazem refletir sobre o possível aumento que irá continuar, esse possível aumento que irá continuar, e por isso é bom refletirmos sobre o que é a estrutura do emprego em Portugal e sobre o que é que tem vindo a mudar no emprego em Portugal. Até porque... Antes da pandemia. Sim? Sim, doutor, só aqui um parênteses, até porque estas medidas de travagem do desconfinamento, digamos assim, estas medidas mais restritivas, afetam também o emprego. Naturalmente, estas medidas que vieram restringir a atividade económica, não só em termos de horários, mas durante alguns períodos a quase total atividade económica, porque sabemos que a venda ao postigo, como é dito, não é o mesmo que ter uma porta aberta para a rua, a forma como as pessoas se relacionam com o consumo é diferente, logo consomem menos, e num ambiente social e económico em que existe algum receio em relação ao futuro, é natural que os consumidores se retraiam nas suas opções e acabem por consumir menos, reduzindo assim também a dinâmica da atividade económica, e por essa via, se não há dinamismo económico, também acaba por ter efeitos sobre o emprego, ou seja, acabam por ser necessários menos trabalhadores e por essa via subir a taxa de desemprego. Antes da pandemia, recordar que após um período ali entre 2011 e 2013, em que houve uma perda de empregos em Portugal, cerca de 311 mil empregos, ou seja, em 2013 tínhamos menos 7% de população empregada do que comparado com 2013. Após 2013 o emprego começou a subir e em 2017 já tinha o nível de emprego de 2011, ou seja, já tinha sido recuperado o emprego, e em 2019 a população empregada já era 4% superior àquela que estava empregada em 2011, ou seja, os fenómenos do emprego e do desemprego ocorrem de forma cíclica e prolongam-se mais ou menos no tempo, consoante também as políticas desenvolvidas pelos governos e também pela situação económica internacional, que numa economia aberta como a nossa naturalmente tem um impacto direto e tem um impacto muito forte. De facto, o que aconteceu também durante este período, não só por via da evolução cronológica natural do tempo, mas o que aconteceu foi que houve um envelhecimento da população empregada, ou seja, os mais velhos conseguiram manter os empregos e não houve tanta abertura de emprego para os mais jovens. A força de trabalho aumentou, sobretudo em pessoas com idades superiores ou iguais a 44 anos, e esse impacto não aconteceu nos mais jovens como seria de esperar, ou seja, durante o período antes da pandemia que estamos a falar, o mercado não foi capaz de absorver tanto os jovens que saíam do ensino, fosse ele secundário, fosse ele superior. O que também tem vindo a acontecer, felizmente, é que tem vindo a aumentar o número de jovens que termina o ensino superior, o que também lhes possibilita maior é o nível de formação, menor é a possibilidade de desemprego. Dizer que antes da pandemia o que estava a acontecer e agora continua a acontecer esse processo, existe de facto um peso cada vez maior do setor dos serviços no emprego. No setor dos serviços e nas atividades de agricultura, silvicultura, pecuária, pesca, caça, indústria extrativa, construção, manufatura, ou seja, em alguns dos setores até que são setores fortes aqui na região.
e tem dado lugar a um novo tipo de emprego, um emprego cada vez mais ligado à alta tecnologia, serviços de alta tecnologia, serviços ligados com as comunicações, com as comunicações digitais. Hoje em dia, esta é uma grande oportunidade para o interior do país se desenvolver, porque as indústrias de alta tecnologia não necessitam de estar situadas nos grandes centros urbanos, não necessitam de estar no Porto, não necessitam de estar em Lisboa, não necessitam de estar nas grandes cidades do litoral para exportar ou vender os seus produtos, porque os produtos que produzem são produtos de alta tecnologia, são produtos desmaterializados e por isso podem estar localizadas em qualquer zona do país. Esta é a oportunidade de ouro para o interior se desenvolver, quebrando assim as assimetrias regionais entre o litoral e o interior, podendo assim fixar populações, fixar população qualificada, fixar indústrias da mais alta tecnologia no interior e por essa via assim aumentar a riqueza que é produzida no interior do país e aumentar o emprego no interior do país, evitando que as pessoas tenham que se deslocar para o litoral para encontrar emprego. De facto, esta mudança que está a ocorrer no emprego em Portugal das tarefas manuais para as tarefas cada vez mais digitalizadas, automatizadas, que recorrem a grandes tecnologias, é de facto uma revolução industrial que está a acontecer, que eu penso, da leitura que eu faço, que é a grande oportunidade do interior poder recuperar muito do emprego e da população que tem perdido ao longo dos anos. Saibam as entidades públicas atrair para fixação no interior de empresas de alta tecnologia e de automação, porque este é o emprego que tem estado a crescer, que já estava a crescer antes da pandemia e que agora, depois da pandemia, é onde se continua a criar emprego. Onde se continua a perder emprego são nas tarefas manuais, são nos serviços manuais e, de facto, é este tipo de emprego de alta tecnologia que tem vindo a crescer e que é o futuro. Todos nós já percebemos que, com esta pandemia, que há um conjunto de tarefas profissionais que conseguimos desenvolver a partir de espaços desmaterializados, a partir de casa, a partir de um jardim, a partir do sítio onde quisermos estar, conseguimos estar a trabalhar e ser tanto ou mais produtivos do que se estivéssemos no escritório, e por isso não importa tanto como até aqui importava onde estão os colaboradores das empresas, o que importa de facto é captar essas empresas para o interior e ter as estruturas, as infraestruturas tecnológicas de comunicação devidamente preparadas, porque naturalmente essas empresas vão escolher espaços onde tenham garantias relativas a essas infraestruturas de telecomunicações. Naturalmente é necessário o acesso à banda larga de qualidade, naturalmente é necessário o acesso sem quebras aos serviços de comunicação de grande qualidade. E estes são os empregos que cada vez mais vão fazer o nosso futuro. São empregos que estão cada vez mais desmaterializados, que poderemos considerar mais abstratos por oposição ao manual e que nas próximas décadas irá crescer e que os mais jovens, aí sim os mais jovens estão cada vez mais a situar-se nestes empregos, até porque, conforme alguém cunhou a expressão, eles são nativos digitais, já cresceram com as tecnologias e têm uma maior apetência para trabalhar com as tecnologias e para desenvolver serviços a partir dessas tecnologias do que aqueles que são mais velhos, que fizeram uma aprendizagem posterior e não uma aprendizagem quase natural, como fizeram os mais novos. Portanto, os mais novos já nascem quase com estas competências e apenas têm que as desenvolver através do ensino, que continua a ter aqui um papel essencial para a especialização e para que as empresas tenham trabalhadores adequados àquilo
que são as funções que procuram. A boa notícia também, mais uma vez, para as mulheres, é que são elas a maior parte das mais qualificadas e das mais qualificadas nestas áreas. Cada vez há mais mulheres qualificadas nas áreas das tecnologias e nestas áreas das comunicações, o que, como já referi em programas anteriores, faz com que elas sejam cada vez mais trabalhadoras menos vulneráveis do que eram antes da pandemia ao desemprego. Ou seja, há aqui esta mudança também, que se até à pandemia as mulheres eram um dos grupos mais vulneráveis relativamente ao desemprego, depois da pandemia a história parece estar a mudar. Não só é o tipo de emprego que muda, como também o grupo vulnerável. Vamos ver o que vai acontecer, ainda é cedo para avaliarmos, mas parece que estamos a assistir, a ser espectadores e participantes de uma grande mudança no mercado de emprego e naquilo que são as funções de homens e mulheres, os papéis de uns e de outros no mercado de emprego. E, portanto, a pandemia não pode trazer também só coisas más? Naturalmente não. Qualquer crise traz consigo constrangimentos e oportunidades. Nós temos que fazer sempre é tentar olhar para as oportunidades e ver como é que essas oportunidades podem servir os nossos objetivos e, neste caso, os objetivos do país ou de uma região em particular. Há profissões que irão desaparecer no futuro, doutor? Eu penso que sim, porque como tem acontecido ao longo do tempo, tem havido profissões que, eu não digo desaparecer, mas irão tornar-se nichos e irão ocupar cada vez menos gente, porque cada vez mais os trabalhos estão automatizados. Nós antigamente tínhamos, por exemplo, se pensarmos num sapateiro, tínhamos sapateiros em várias ruas de qualquer cidade. Hoje em dia é difícil encontrar um sapateiro daqueles antigos. Porquê? Porque as pessoas já não colocam solas nos sapatos, porque já não arranjam sapatos. Quando os sapatos começam a ficar velhos, nós deitamos fora e compramos outros. E naturalmente isto tem impactos no mercado de emprego. O mesmo se passa com a roupa. Cada vez menos existem costureiras. Existem algumas costureiras, mas nós também, quando a roupa começa a ficar envelhecida, trocamos e adquirimos outra. Ou seja, há empregos manuais que se vão tornar nichos para determinados grupos socioeconómicos e irão ser substituídos essencialmente por esses empregos mais qualificados, mais virados para as tecnologias, mais virados para as tecnologias de informação e comunicação também, porque não se fala só de internet, não se fala só de realidade virtual, fala-se também de televisão, de várias áreas da comunicação que necessitam de muitos técnicos, que ainda têm carência de técnicos e que por isso essas irão crescer e as outras irão diminuir, até porque esses trabalhos manuais estão cada vez mais associados a populações mais envelhecidas e com o normal substituição de geração, alguns desses trabalhos tornar-se-ão realmente residuais. Muito bem, e a meu favor falo que a indústria da televisão cresça e muito. Doutor, muito obrigada por mais um comentário. Está de volta de hoje a 8 dias. Exatamente, muito obrigado eu. Muito obrigada e eu. Agora a emissão do Novo Notícias deste bloco informativo recebe com a Emília. Comentário semanal de Rui Brito. Obrigada, Mariana. Segue-se agora a meteorologia. Para amanhã, prevê-se chuva ou aguaceiros fracos, com temperaturas máximas de 24 graus e mínimas de 16. Há probabilidade de chuva de 90% e o vento será fraco. Para o próximo dia 4, domingo, prevê-se céu parcialmente nublado, com temperaturas máximas de 24 graus e mínimas de 15. Há também probabilidade de chuva, mas apenas de 44%, e o vento será igualmente fraco. Chegamos ao final do Nova Notícias desta sexta-feira. Boa tarde, bom fim de semana.
Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.